Graça e paz. Eu estava pensando sobre a pregação, a ministração da palavra de domingo agora e achei por bem fazer um pequeno resumo da pregação de domingo que talvez você queira enviar para algum amigo, algum casal, alguém que está passando por alguma luta, alguma dificuldade no relacionamento conjugal, por falta de entendimento da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus para o casamento. E eu gostaria então de fazer esse resumo porque, bom, talvez a pessoa não tenha 1 hora, 40 minutos para ouvir uma pregação, mas ela pode disponibilizar 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu tempo para ouvir alguma coisa que pode ajudá-la, que pode trazer esclarecimento para a sua vida de uma maneira tão útil. A palavra de Deus ela é tão importante, principalmente quando se trata das questões conjugais. Então, no domingo, nós falamos sobre o papel da mulher no Novo Testamento, que se confunde praticamente com a vida conjugal. E eu queria, então, de antemão, destacar algo que, para mim, é fundamental na compreensão de um Deus que é um Pai amoroso e que deseja o nosso bem. Eu fico assim com bastante reservas quando eu ouço alguém dizer o seguinte: olha, você está casando, mas não é para ser feliz, né? E eu fico pensando, meu Deus, será que Deus estava tão incomodado com a vida daquela pessoa que botou ela para casar com outra para infernizar a vida dela? Eu acredito que não. Eu acredito sim que quando você se casa, Deus deseja que você seja feliz, abençoado, né? Esse é o padrão de Deus. E pensando então dessa maneira, estudando os princípios bíblicos sobre relacionamento conjugal, eu acredito firmemente que o propósito de Deus é nos fazer crescer, prosperar no relacionamento conjugal e, de fato, ser feliz, né? Homem e mulher serem felizes na vida a dois. Então, para começar, domingo eu estava falando que a Bíblia ela tem alguns aspectos importantes que nós precisamos considerar para que haja uma interpretação coerente, correta da palavra de Deus. E 3 elementos são fundamentais para uma adequada compreensão da Bíblia: a língua, o tempo e a cultura. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que é a nossa regra de fé e prática, é a nossa referência hoje, porque o Antigo Testamento ele se tornou obsoleto. Claro que existem valores do Antigo Testamento, como por exemplo, não matarás, que vale para hoje, mas quase que o Antigo Testamento na sua totalidade, ele se tornou obsoleto por conta do que o próprio Jesus fez. Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu todas as ordenanças e mandamentos que eram de Deus, não dos homens, que estavam estabelecidos no Antigo Testamento. Então, Jesus cumprindo o Antigo Testamento, ele se tornou obsoleto. E um Novo Testamento, então, foi estabelecido, um novo pacto, uma nova aliança. E a nossa regra de fé e prática hoje está baseada nessa nova aliança. A antiga aliança foi escrita em hebraico. É uma língua que a gente não domina. Uma língua que tem características, que tem aspectos muito próprias dela. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Algumas partes muito pequenas, fragmentos muito pequenos em aramaico, mas a maioria do Novo Testamento foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em grego, que é uma língua também que não é a nossa língua, né? É uma língua completamente diferente da nossa língua e que tem também aspectos muito peculiares. Pensando sobre isso, além desse aspecto que a Bíblia foi escrita numa língua que não é a nossa, existem de hoje até os dias de Jesus na Terra, são 20 séculos, imagine, são 2000 anos que nos separam dos dias de Jesus na Terra. Historicamente, nem é tanto tempo assim, claro, em termos históricos, mas
há uma diferença, há uma distância que precisa ser considerada, porque se nós não considerarmos que a Bíblia foi escrita num tempo completamente diferente do nosso também, a gente vai certamente incorrer em alguns erros na aplicação desses textos para os dias de hoje, que são completamente diferentes dos dias bíblicos. E um outro aspecto que eu acho que é o mais desconsiderado quando se trata de entender, de buscar compreender as Sagradas Escrituras, é a cultura. A cultura a qual a Bíblia foi escrita, que é a cultura judaica, é uma cultura muito diferente, é uma cultura bastante própria e que, de fato, também precisa ser considerada. E sem essa consideração, nós não vamos entender que aspectos que foram escritos, questões que foram tratadas aqui, não tem a ver com os nossos dias e nem com as nossas necessidades, mas com a cultura daquele povo, com os dias de Jesus, com a sociedade judaica de uma forma bem específica. Então, considerando essas coisas, que a Bíblia foi escrita num outro tempo, numa outra língua, numa outra cultura, a gente pode, então, entender, buscar compreender as Sagradas Escrituras. E isso demanda estudo, demanda leitura, demanda ação do Espírito Santo e discernimento da letra. Porque se nós nos prendermos apenas à letra e não tivermos uma revelação, um entendimento do Espírito do que se trata ali, a gente corre o risco de tornar a Bíblia a mãe de todas as heresias. E alguém já disse isso, inclusive. Você pode encontrar na Bíblia o que você quiser, se você quiser. Então a Bíblia ela tem ferramentas, ela tem modos de ser entendida, compreendida. Então, por exemplo, eu estava falando no domingo sobre a mulher no Novo Testamento, né? A vida da mulher no Novo Testamento. E quando a gente pensa na mulher no Novo Testamento, é interessante porque, eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, é o Novo Testamento que restaura a dignidade da mulher como pessoa, porque até então a dignidade da mulher ela estava muito associada a uma propriedade, ou seja, a mulher era quase um objeto, um bem de uso, e isso foi bastante afetado pela vida dos apóstolos, pela compreensão dos apóstolos, pela palavra escrita dos apóstolos, o que trouxe para nós um discernimento, uma clareza, uma mudança de paradigma, na verdade. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles têm uma compreensão da mulher completamente diferente do seu tempo e dos judeus. Então, quando nós lemos textos, por exemplo, como esse, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão em tudo sujeitas a seus maridos. Quando a gente entende um texto como esse, quando a gente lê um texto desse, se nós não tivermos uma visão mais ampla de onde esse texto está inserido, a gente vai ter uma compreensão bastante limitada. Então, olha o que diz o verso anterior. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, quando nós vamos ler Efésios capítulo 5, que trata dos deveres da mulher, dos deveres do homem, do marido e da mulher dentro do relacionamento conjugal, se nós não tivermos em mente que, assim como a mulher se sujeita ao marido, o marido também se sujeita à mulher, a relação conjugal vai ser compreendida de uma forma completamente errada. Porque muita gente que lê isso aqui, mulheres se sujeitem cada uma a seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, a primeira coisa que vem à mente do homem é o seguinte: ele é o dono, ele é o chefe, ele é o senhor da mulher, é ele que manda nela. E essa
compreensão ela está em total desacordo com o Novo Testamento e com esse próprio texto que nós estamos lendo aqui. O marido é o cabeça da mulher. Eu até estava perguntando no domingo o seguinte para os irmãos: quem tem a palavra final no casamento quando há uma divergência? Homem ou mulher? Aí algumas pessoas, homem. Quem tem a preferência, a primazia no relacionamento conjugal? Homem ou mulher? Aí o pessoal, homem. Aí eu fui apertando o pessoal um pouquinho mais. Quem é mais importante dentro do relacionamento conjugal, homem ou mulher? E aí o pessoal já deu aquela freada assim, né? Alguns nem quiseram responder. E eu falei, olha, todas as três perguntas, nenhum dos dois, nem o homem nem a mulher. Porque nós precisamos desconstruir essa visão errada de que o homem, ele é o dono, ele é o dominador da mulher dentro do relacionamento conjugal. Essa é uma visão errada, essa é uma visão bastante equivocada, e as pessoas que adotam essa visão no seu relacionamento, adotam essa postura de que o homem tem a palavra final, o homem é que tem a preferência no relacionamento conjugal, o homem é mais importante do que a mulher. Todas as pessoas que adotam essa postura, esse comportamento, tem, na verdade, um relacionamento que eu diria oprimido. Não é muito diferente da mulher que vivia na sinagoga nos tempos de Jesus. Vocês sabem bem que na sinagoga, a mulher, ela não podia nem ler a palavra, ela não podia orar em voz alta, ela não podia falar, perguntar na sinagoga. Tamanho era o desvalor, a desconsideração, o descaso que o judeu tinha com a mulher. A mulher não tinha valor dentro da sinagoga, né? Um menino podia ler as Escrituras, o Antigo Testamento, mas uma mulher, ela não podia ler a Bíblia dentro de uma sinagoga. Você imagina o tamanho da desconsideração e tamanho preconceito que a mulher sofria. Ela era praticamente oprimida dentro da sociedade judaica, e esse modelo opressor meio que foi atravessando ao longo dos séculos, e muitas vezes hoje esse modelo é reproduzido, é repetido dentro das igrejas, dentro das famílias. E a gente vê, então, mulheres completamente anuladas, mulheres capazes, idôneas, como a palavra de Deus fala, né, inteligentes, estudadas, e sendo oprimidas devido a uma visão que nem é bíblica, devido a uma visão equivocada das Sagradas Escrituras. A gente vê, então, a mulher oprimida dentro de certos ambientes, em certos casamentos, mulheres inteligentes, mulheres capazes, estudadas, trabalham fora, mas dentro do seu ambiente, do seu relacionamento conjugal, elas não são felizes, elas são oprimidas por causa de uma compreensão errada que vem atravessando séculos e chegando até a nossa sociedade, até a nossa igreja. Então, o propósito de Deus é que a verdade liberte, e não somente isso, a verdade que liberta é também a verdade que traz uma condição de vida melhor para o casal. Então, é bom que você entenda a palavra de Deus como realmente ela é, porque se você não compreender aquilo que eu falei lá no início, a cultura, o tempo, né, a língua, e você aplicar a palavra de Deus de qualquer jeito, certamente alguém vai ser prejudicado no relacionamento conjugal, e esse não é o interesse de Deus. Então, nós acabamos de ler aqui que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas o texto anterior diz que o marido, ou que ambos, né, homem e mulher, devem se sujeitar um ao outro no temor a Deus. Então, a mulher se sujeita ao marido, mas também o marido se sujeita à mulher, porque no Novo Testamento não existe uma relação de domínio. Isso é tão interessante porque, ao olhar já para o Antigo Testamento, no contexto da criação da mulher,
a gente vai perceber isso. Se fala tanto sobre isso, né, que a mulher não foi tirada do dedo do pé, a mulher não foi tirada do joelho, não foi tirada das partes baixas do homem, também não foi tirada da cabeça, mas foi tirada da costela, que é uma figura importante da posição da mulher, que ela deve ficar ao lado, ela é uma ajudadora idônea, no termo hebraico, né, Ezer, que significa auxílio do alto, auxílio de Deus, idôneo, no contexto hebraico tem esse sentido, no nosso contexto do português, competente, capaz, eficiente. Não é muito diferente, porque aquilo que Deus dá, né, o auxílio de Deus, sempre vai ser alguma coisa competente, eficiente, boa. Deus não vai dar nada que seja ruim para mim ou para você. E a esposa, ela é um presente, a mulher ela é um presente de Deus, né? Provérbios diz que bens e heranças vêm dos pais, mas aquele que encontra uma mulher sábia, uma mulher preciosa, encontrou o favor do Senhor. E é bem isso, a mulher é um favor de Deus, é um auxílio de Deus, é uma graça de Deus para o homem, para mim e para você. Então, nós como homens precisamos reconhecer o valor do presente que Deus nos deu. Mulheres, hoje nós vemos mulheres estudadas, mulheres com a sua vida completamente resolvida, que trabalham e ganham muito bem, mulheres que são completamente independentes, que, sabe, têm uma capacidade, né, de produzir, de agradar a Deus, de fazer coisas tão incríveis, e não é cabível mais uma mentalidade da sociedade judaica, da sinagoga judaica, dentro da igreja. Alguns textos são muito mal interpretados hoje e nós precisamos de muita honestidade. Eu estava lendo Russell Champler, versículo por versículo, estudando alguns comentários. Ele é, acho que um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, na minha opinião, e ele fala algo interessante, que chega a ser desonesto certas interpretações tendenciosas da Bíblia, porque elas acabam destruindo, né, o projeto que Deus havia estabelecido para o casal. Um texto muito interessante, onde Paulo fala a Timóteo que as mulheres elas devem aprender em silêncio e ouvir em silêncio na igreja, e ele diz assim: eu não permito que elas exerçam autoridade sobre o homem, porque primeiro foi criado o homem, depois a mulher. E ele vai então ali falando alguma coisa nesse sentido, e quando a gente estuda esse texto, nós vamos perceber tanta coisa ali, tanta influência, nós vamos perceber a opinião pessoal de Paulo, nós vamos perceber a influência da sinagoga, nós vamos perceber a influência da cultura daquela época. Paulo estava inserido dentro de um contexto cultural. E, para além disso, muito provavelmente a igreja que Timóteo era pastor estava tendo algum desajuste, algum problema. Então ele diz assim: olha, vamos colocar ordem aqui, vamos estabelecer alguns parâmetros aqui. Mas foi uma ordem específica. Eu gosto muito de interpretar a Bíblia, e Paulo fala algo interessante. Ele diz assim: eu não permito que a mulher ensine. E ele vai fazer isso em Corinto também, onde ele fala: digo, não Senhor, mas eu. E aí ele vai colocar a opinião pessoal dele ali. E eu acho que essa é a beleza da Bíblia. Não foram anjos que escreveram as escrituras, as sagradas escrituras. Foram homens com limitações, dentro de um contexto cultural, com opiniões pessoais. Então o Espírito Santo usou pessoas que não eram perfeitas. Paulo não era perfeito, Pedro não era perfeito, nenhum dos apóstolos. O único perfeito que nós sabemos foi o próprio Jesus. Ele não escreveu absolutamente nada, né? Tudo que foi escrito por outras pessoas, influenciada pelo Espírito Santo, mas que tinham, né, limitações e estavam inseridas dentro de um contexto. Então, quando nós pensamos que esse texto que Paulo escreve a Timóteo não é um parâmetro, não é um mandamento bíblico, mas é uma direção para uma igreja local que tem uma opinião pessoal de Paulo, que tem uma influência da cultura da sinagoga, e todo esse emaranhado de coisas, fica muito fácil nós entendermos as Escrituras, porque
Paulo fala muito sobre o valor da mulher. Em Gálatas ele fala que em Cristo não há, né, macho nem fêmea, todos são um em Cristo. Então ele vai falando de forma muito clara e ele vai estabelecendo princípios e vai estabelecendo o valor da mulher nos seus escritos. Não somente ele, o próprio Pedro fala sobre isso. 1 Pedro fala, capítulo 3, que a mulher ela deve se sujeitar ao marido e ganhar o marido, né, pelo seu procedimento, sem falar muito, sem palavra. Muitas vezes o comportamento da mulher ele é tão poderoso que a mulher não precisa nem falar, o marido vai ver o procedimento dela e vai ser ganho sem palavra. E nesse mesmo contexto ele diz assim: igualmente vós homens, coabitai com elas, com entendimento, dando honra. A palavra que Pedro usa é honra. Deus não daria honra a quem não tem honra. Deus não mandaria Pedro escrever alguma coisa nesse sentido se a mulher não fosse realmente algo honroso para Deus. Então Pedro fala, né, vocês homens precisam aprender a conviver com a mulher com entendimento, sabe? Dando honra à mulher, sabendo que ela é co-herdeira da graça de Deus juntamente com vocês. E que caso isso não aconteça, corre-se o risco de as orações de vocês serem até impedidas. Então, Pedro fala de forma muito clara que o marido precisa coabitar com a mulher, dando honra à mulher, como um vaso um pouco mais frágil do que o homem. Sabe, as pessoas pegam, às vezes, um detalhe das Sagradas Escrituras que está dentro de um contexto maior e aquele detalhe vira uma doutrina e o contexto é desprezado. A mulher, ela só é um pouco mais frágil, a mulher só é mais frágil do que o homem na questão física. Ela não é frágil no aspecto cognitivo, ela não é frágil no aspecto emocional, ela não é frágil no aspecto espiritual. Não há diferença entre o homem e a mulher nesses aspectos. A única diferença, e somente é essa a diferença, a mulher é um pouco mais frágil fisicamente do que o homem. Essa é a única diferença. Então, quando a gente pensa que a mulher tem as mesmas características, a mesma inteligência, a mesma espiritualidade, a mesma capacidade emocional do que o homem, a gente vai entender que não há, na verdade, nenhuma relação de domínio, né, de opressão do homem para com a mulher que possa trazer alegria para Deus. Não existe no Novo Testamento um único texto que rebaixe a mulher ou possa descaracterizá-la como ajudadora idônea. Não existe. A gente pode até encontrar algum texto, algum fragmento das Sagradas Escrituras que tem alguma orientação para a mulher mais específica, mas isso não é doutrina, isso não é um padrão a ser seguido pelas igrejas, por todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as épocas. Muitas vezes é uma direção muito específica, como aquela que Paulo deu sobre o uso do véu. E a gente então, se não tiver essa compreensão de como Deus vê a mulher, nós vamos enxergá-la de uma forma completamente errada e isso vai trazer bastante prejuízo para o casal. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Olha só, por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, e esse mistério é grande, né? É um mistério poderoso. A direção de Deus é que o homem ame a mulher como a sua própria carne, como algo que é inerente a ele, próprio a ele, né? Que é parte dele. Então, ao homem é designado amar a sua mulher, deixar o seu pai, deixar a sua mãe e se unir de uma tal forma que os dois vão se tornar uma só unidade. Então, quando a gente pensa nisso, que são dois que se tornam um,
A pergunta que eu faço é: quem manda mais no casamento, o homem ou a mulher, se o que está estabelecido para nós na palavra é que não haja nenhum nem outro, mas apenas uma unidade, uma só carne? Quem é que tem a preferência no relacionamento? Então, quando a gente pensa que a mulher ela é parte dessa unidade e que o homem é parte dessa unidade e que é essa unidade que comanda a relação, fica muito mais fácil a gente entender como que as pelejas, as disputas, sabe, as ambições, as brigas e as contendas dentro do relacionamento não têm nenhum valor e podem ser vencidas, porque se são dois que se tornam um, então esse um é quem vai coordenar, é esse um que vai direcionar, é esse um que vai dar, né, o comando final, a direção final, é essa unidade que vai ser a administradora, a gestora da relação, e não um ou outro. E o que a gente vê hoje, na verdade, é um tentando, na maioria das vezes o homem, tentando comandar a vida da mulher. E isso não dá certo no relacionamento conjugal, nunca vai dar certo. Eu gosto muito de pensar nesse ensino que Paulo traz, porque ali é o aspecto da palavra de Deus, porque tem questões pessoais, tem questões culturais, aspectos da sinagoga, mas também tem a palavra de Deus, quando ele diz assim, olha, Deus não criou a mulher, primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Então, quando a gente pensa nisso, a única razão pela qual o homem ele é o gestor da relação é pelo fato dele ter sido criado primeiro, não tem outra razão. Não existe essa compreensão teológica de que o homem tem algum atributo que o faz mais importante, diferente, melhor, mais capaz aos olhos de Deus, de maneira nenhuma. Não é essa a visão, o parâmetro bíblico para nós. O parâmetro bíblico é: o homem foi criado primeiro. Apenas isso, a razão é apenas essa. E eu gosto muito de dar o exemplo do carro, né? Alguém tem que sentar na direção, alguém tem que sentar na posição do motorista. Pelo fato do homem ter sido criado primeiro, ele senta ali na posição do motorista, mas a mulher senta onde? A mulher vai ao lado e os filhos vão atrás, numa clara referência de submissão. Então, o homem dirige, e é interessante isso porque o homem não precisa fazer esforço nenhum para dirigir, ele só precisa saber os comandos do carro, mas ele não precisa, por exemplo, fazer força para dirigir. E a mulher vai ao lado, olha, cuidado com o quebra-mola, olha, preste atenção, olha, a mulher, você está correndo demais, você está indo depressa demais, a mulher vai sempre ali orientando, ajudando. A minha mesmo já me tirou de vários problemas quando ela, Paulo, olha o carro da frente, eu freava, estava distraído, e por causa dela, por causa do auxílio dela, então eu pude evitar um acidente, evitar um problema maior por conta da ajuda da minha esposa. Eu gosto muito dessa figura. O homem senta na posição do volante, a mulher está ao lado e ambos estão à frente dos filhos e os filhos estão numa posição de submissão e ambos, homem e mulher, um ao lado do outro, ele dirigindo e ela auxiliando, estão conduzindo o veículo que é o relacionamento conjugal. Então, se você pensar que Deus não tem nenhuma preferência para o homem no sentido de descaracterizar ou de rebaixar a mulher, então nós vamos entender perfeitamente que o relacionamento conjugal é uma unidade e precisa ser vivido como tal, porque sem essa percepção, sem essa vida comum, nós vamos ver pessoas então disputando poder, disputando o comando da vida do outro, né? Absolutamente nada a ver com o relacionamento conjugal. Então, quando nós entendemos que o relacionamento conjugal é administrado por essa unidade e que Deus não tem preferência para com o homem, Deus não vê o homem como alguém mais capaz, mais dotado, mais importante ou superior, ou tem a primazia, e Deus vê o homem simplesmente como alguém que foi criado primeiro e por isso tem a gestão, né, o cuidado, a palavra que eu acho que melhor se adequa à relação conjugal é que o homem é responsável por um cuidado maior, né? Ele tem nas suas mãos o cuidado, a gestão
do relacionamento. Ele não administra aquilo para ele administra para a família, para o bem maior da família. Então, essa é a palavra que eu dei no domingo sobre o papel da mulher no Novo Testamento. Esse papel, essa posição é muito importante. Você, mulher que está me ouvindo agora, você não pode ser dominada, humilhada, né? Você não deve aceitar essa posição, porque esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você esteja ao lado do seu marido e seja tratada com honra, seja considerada. Dar honra é considerar, e você respeite o seu marido, né? O valorize também, e ambos vão construir um relacionamento unido, pautado na unidade, pautado no crescimento em Deus, pautado nesse mistério maravilhoso que a palavra fala. São dois que se tornam um para que a vida seja melhor, para que a vida possa alcançar o seu propósito em Deus. Então, Deus abençoe sua vida. Eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Beijos!